Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos reunidos em torno da palavra do Senhor. Estamos nos achegando ao final aí de mais um livro, a qual nós estamos meditando. Hoje nós vamos começar o capítulo 12, dando assim segmento naquilo que nós estamos fazendo aqui, que é extrair do texto lições para as nossas vidas. E hoje a gente vai aprender um pouco mais. Então você que tem a sua Bíblia, abra ela em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler primeiramente os 3 versículos e, se o bom Deus permitir, nós vamos avançando assim como nós fomos extraindo do texto as doutrinas a qual será de tesouro para nós, que nos ajudará a caminhar essa carreira que nós estamos tendo da fé. E eu fico muito feliz, porque Deus ele tem nos dado esse crescimento. Então, você que tem a sua Bíblia, como eu falei, abra e vamos à leitura do texto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossas almas. Vamos ficar primeiramente nesses 3 versículos. Por quê? Porque esses 3 versículos eles vão nos direcionar para os demais. É muito importante nós primeiramente olharmos para esses primeiros versículos com muita atenção. Por quê? Porque aqui tem tesouros para nós. Aqui são doutrinas que alegram o nosso coração, redobram os nossos ânimos e nos faz caminhar com segurança. Então, o primeiro versículo aqui, o autor de Hebreus ele continua a nos dizer a seguinte citação: portanto também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas? Lembra que a gente no culto passado falamos, nos últimos cultos, na verdade, nós temos falado dos heróis da fé, dos exemplos de fé, dos aspectos de fé. E aqui o autor ele está dizendo para nós assim: olha, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, quando ele escrevendo ali, ele está dizendo para aquela igreja: olha o tanto de irmãos que já encerraram a carreira na fé. Olhem para os exemplos que eu acabei de citar. Isso para nós é importante. Ele estava dizendo para aqueles irmãos: olhem a grande nuvem de testemunha. Olhem para a grande quantidade de pessoas que foram fiéis, que o testemunho de fé contou. Olha o tanto de exemplos que eu trouxe para vocês. Por isso nós devemos então entender que agora nós temos essas testemunhas. E isso também serve para nós nos dias de hoje.
Nós temos também que olhar para a história. Nós temos que ver também quantos homens e mulheres de Deus viveram e são exemplos para nós hoje, para a nossa carreira na fé, para essa corrida que estamos correndo. Ele está dizendo assim, ele citou todos aqueles exemplos para que nós também sejamos encorajados. Era o que ele estava fazendo com aquela igreja. Ele estava encorajando aqueles irmãos. Ele estava encorajando aquela congregação. Quando ele cita aquela galeria de homens e mulheres, ele estava dizendo para eles, olha, se encorajem. Não é hora de desanimar, não é hora de parar, não é hora de retroceder. Veja quantos homens e mulheres já encerraram a carreira na fé. E a fé deles, para nós, é exemplo. Por isso que nós temos que olhar para a história. Por isso que nós não devemos negligenciar a história da igreja. Então ele diz isso, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então quando ele cita aquelas pessoas, é para que aqueles irmãos, olhando, aprendendo, ouvindo como eles andavam, como eles se vestiam, como eles se movimentavam, como eles representavam Deus naquela geração, também serve para nós. Então nós temos que olhar e vemos que aquelas pessoas também passaram por perseguições, passaram por martírios, sofreram prisões, foram lançados às feras. Alguns morreram ao fio da espada. Era isso que ele estava dizendo para aquela igreja. E é isso que nós temos que tirar também para nós. Nós temos que olhar para a história da igreja. Nós temos que olhar para esta galeria que está aqui. Mas depois veio muitos outros homens e mulheres de Deus. E nós aprendemos com estes homens, com estas mulheres, o que é verdadeiramente uma fé. E eles, ouvindo aquilo, eles foram encorajados. Eles foram exortados a continuar a carreira na fé. Há uma grande nuvem que os cerca, que cercavam eles. Então, assim como era um encorajamento para eles, para nós também é. Nós somos encorajados nesta noite a olhar. Nesses últimos cultos, nós fomos encorajados também. Cada exemplo que nós estudamos, cada exemplo que nós meditamos, cada aspecto de fé, para nós, é como combustível. Nós olharmos para essas pessoas, nós olharmos para esses homens, para essas mulheres. Nós olharmos para essas pessoas. E isso tem que falar muito conosco, com o nosso cristianismo, a nossa maneira de viver. E então ele vai dizer que essa nossa carreira, que essa corrida da fé, ele vai nos dizer, então, ele continua nos dizendo, então ele nos mostra exemplos de fé, para que haja em nós um encorajamento, para que haja em nós um despertar, um combustível, que nós possamos ter referências, para nós sabermos que não estamos sozinhos, que nós como cristãos não sofremos, não somos exceções, mas que dentro da história da igreja sempre houve perseguição, sofrimento, e talvez perseguições e sofrimentos que a nossa geração talvez nunca tenha, porque a nossa geração de agora, aqui no Brasil, não passa por perseguição como aqueles homens passaram, como aquelas mulheres passaram. Então ele vai dizer assim: desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está
proposta. Então aqui ele vai fazer uma analogia a um atleta que corre. Então, assim como um atleta que está acostumado a correr, ele não leva consigo bagagens. Ele sempre vai estar com uma roupa leve. Ele não vai ter nada que atrapalhe a sua corrida. Essa é a analogia que o apóstolo aqui está nos dizendo. Assim como um corredor que vai correr uma maratona, ele não leva bagagem, ele não leva mochilas, ele simplesmente desata de todo o peso. Ele vai procurar o tênis mais leve, ele vai procurar a regata para correr mais leve, os shorts mais leve. Ele está dizendo, olha, então nós devemos nos desembaraçar de todo o peso. Não devemos nos embaraçar com negócios alheios dessa vida. A nossa corrida da fé é assim. E aí ele vai continuar dizendo, e do pecado que tenazmente nos assedia. É interessante aqui, porque ele vai usar duas expressões para falar sobre a nossa corrida da fé. Ele diz que não devemos carregar com nós peso algum. Devemos estar leves, livres, soltos para correr uma corrida. E ele vai mencionar o pecado, que para nós é um peso, que para nós é algo que está ainda diante de nós. Nós fomos libertados da escravidão do pecado. Nós fomos libertados do poder do pecado. Mas a gente ainda não fomos libertos da presença do pecado. Quando nós olhamos os cristãos, talvez, como eu falei, nós não somos perseguidos, nós não somos ainda lançados em cadeias, em prisões. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui é, olha, tem uma coisa em comum em todos os cristãos. É a luta contra o pecado. E ele vai usar a palavra tenazmente para falar sobre o pecado. Ele vai falar que o pecado tenazmente nos assedia. Então veja que tenazmente é constância, persistente. O pecado na nossa vida vai ser um inimigo ativo. E nós iremos combatê-lo todos os dias. É aqui que está a vivência da vida do cristão. Ele diz que, qual é a ideia? Que o pecado ele vai persistir ainda. Ele vai se opor a nós. Ele vai nos assediar todos os dias. Só que agora, quando antes nós amávamos o pecado, nós abraçávamos o pecado, nós nos envolvíamos com o pecado, mas agora nós somos regenerados. Agora o Espírito Santo de Deus habita em nós. Agora nós somos nova criatura. Agora nós odiamos o pecado. Agora nós podemos falar contra o pecado. Agora nós podemos nos posicionar contra o pecado, embora ele persistentemente intente contra as nossas vidas. A maior prova que nós nascemos de novo é que nós vamos lutar diariamente contra o pecado. Então ele diz, tenazmente, o pecado ele nos assedia. E essa palavrinha, assédio, significa uma insistência constante, ou uma perseguição, ou uma sugestão. É isso que o assédio quer dizer, pretensão constante em relação a uma pessoa. É isso que o pecado vai ser agora para nós. Nós vamos ter uma luta constante, diária,
até o fim das nossas vidas. E muitas das vezes nós vamos cair. Mas o problema não é cair. O problema é nos arrepender. O problema é olharmos para Cristo. Olharmos para a cruz. O religioso acha que o pecado é quebrar uma regra. É burlar uma lei. É quebrar uma lei de Deus. Isso é o religioso. Nós que nascemos de novo, quando nós pecamos, nós entendemos que é uma agressão àquele que nós amamos. Quando nós cometemos um pecado, o nosso pecado é uma agressão ao nosso amado. Quando nós pecamos, nós estamos dizendo que amamos mais aquilo do que o nosso amado. Então é isso que ele está dizendo para nós. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Somos assediados constantemente, tenazmente. Essa é a nossa luta diária como cristãos. E então ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está ali encorajando aquela igreja. Ele está ali encorajando aqueles irmãos. E hoje é a mesma coisa. A palavra de Deus está nos exortando, está nos encorajando. Está dizendo para nós: olha, resistam, sejam persistentes, se desembarace de todo o peso na corrida, corram uma carreira livre, sem peso, sem empecilhos. Olhe para o pecado que tenazmente te assedia todos os dias. Quantas sugestões nos é dada. Então nós devemos lutar contra isso. Ele usa essas duas palavras, tenazmente e assédio. Porque o nosso adversário é o pecado. E nós temos que nos arrepender. E nós temos que abandonar. E temos que olhar para Cristo, que é o nosso amado. Aí no versículo 2 ele vai dizer, depois que ele diz que nós não devemos ter nenhum peso, depois que ele nos alerta que tenazmente o pecado nos assedia, ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Sabe, todos aqueles que se aproximam de Cristo, todos aqueles que se aproximam de Deus, entendemos que a fé é um dom de Deus para nós, que o autor, o criador da nossa fé é Jesus. Nós temos esse dom. Então o que ele está dizendo para nós? Olhemos firmemente, fixamente para o autor e consumador da nossa fé. O porquê que ele vai dizer isso? Porque isso é importante para nós. Por assim dizer, ele vai nos apontar o exemplo de Cristo. Mas é importante para nós aqui, quando nós olhamos, nós vemos que a fé, a nossa fé, é um dom. Todos aqueles que se aproximam de Deus têm esse dom da fé, a fé salvadora. Então se nós estamos correndo essa carreira, se a luta contra o pecado tem sido diária, não é para nós nos desanimarmos, mas é para nós fixarmos os nossos olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E aí então ele vai dizer algo sobre Cristo muito importante. Ele vai dizer: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus.
Então ele vai mostrar o autor e consumador da nossa fé. Ele vai dizer que Cristo, ele não precisaria passar pelo sofrimento, mas Cristo ele quis passar. O que ele está dizendo para aquela igreja? Olha, se o autor e consumador da sua fé, ele passou pelo sofrimento, ele se entregou ao sofrimento para nos mostrar. É isso que nós temos que olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele não foi poupado. Ele suportou o vexame da cruz, a humilhação da cruz, pela alegria que lhe estava proposta. Às vezes nós desanimamos na nossa luta aqui na terra, porque não olhamos para o autor e consumador da nossa fé e não aprendemos nada com ele. Nós devemos fixar os nossos olhos em Cristo todos os dias e ver quão grande sofrimento foi. Ele preferiu sofrer, ele preferiu morrer, ele preferiu sangrar, ele não, porque ele sabia do que estava por vir. Ele estava mostrando para nós o grande exemplo de fé, a alegria que lhe estava proposta. Jesus sofreu na cruz, em antecipação de ser o salvador do seu povo, uma vez que o sofrimento necessário estivesse terminado. O autor está dizendo: olhe para a grande nuvem de testemunhas, olhe para o autor da sua fé, olhe para o consumador. Veja como ele sofreu, veja como ele suportou a cruz, como ele suportou a ignominia. Isso para nós tem que nos encorajar. Cristo ele foi fiel até a morte de cruz. É isso que nós temos que olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O autor de Hebreus está dizendo para nós: olha, olhe para os exemplos dos irmãos, agora olhe para o exemplo de Cristo. Não queremos sofrer, não queremos passar perseguições, não queremos lutar contra o pecado. Nós temos também que muitas das vezes fazer escolhas assim. A nossa luta é diária, é constante. Devemos ver que Cristo ele abriu mão de pequenos momentos de alegria, de satisfação, porque ele entendia, os olhos deles estavam fixos no céu. Ele estava mostrando para nós. E o apóstolo aqui está dizendo para aqueles irmãos: olhem, resistam, sejam corajosos, redobrem as suas forças, lutem contra o pecado, suportem as tentações, as provações, as perseguições. Ele sabia que não era fácil, mas aí ele vai dizer agora no versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossas almas. Nós temos que ter essa visão de Cristo. No versículo 4 ele vai dizer: ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. Ele está dizendo: olha, é claro que a perseguição é terrível quando ela acontece, mas ele estava dizendo assim: mas olhe para Cristo. Cristo ele foi até a morte, ele resistiu, ele foi até a morte. Cristo literalmente morreu. É como nós falamos no último culto, é claro que todos aqui não têm um chamado a morrer por Cristo, mas todos aqui têm um chamado a viver por Ele. Por isso que nós temos que resistir, por isso que nós temos que ser bravos na fé,
Por isso que temos que lutar o bom combate da fé. E é isso que ele estava falando para aqueles irmãos. Os leitores tinham sofrido perseguições, mas nada comparado com a perseguição de Cristo que o levou à morte. Eles estavam vivos, eles estavam ouvindo a leitura da carta. Ele está dizendo hoje para nós a mesma coisa: olha, vocês ainda não morreram. Resistam. Vocês têm sido perseguidos, vocês têm lutado contra o pecado, mas nada se compara com aquilo que aconteceu com o seu Senhor. É claro que tem um desânimo pela perseguição. Talvez aqueles irmãos estavam assim desanimados por estarem sendo perseguidos, seus bens sendo tomados, a sua família sendo dizimada, muitos dos seus entes queridos sendo lançados nas prisões. É claro. Embora essas coisas externas vieram sobre eles, havia ainda a luta contra o pecado. Assim é a nossa vida. Hoje, nessa geração, talvez nós não estamos sendo perseguidos externamente, mas temos uma luta intensa contra o pecado. É isso. Então ele diz: olha, ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação, que como filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem ele recebe. Sabe uma coisa que tem acontecido muito e que já não, na nossa geração, nem tanto? Antes a igreja, ela vivia sempre pregando contra o pecado. Só que as pessoas acham pregação contra o pecado muito dura, muito rígida, muito áspera, muito áspido. Só que olha que interessante, ele faz aqui uma comparação, o autor. Ele diz assim: olhe para os nossos pais. Eles nos corrigem por um pouco de tempo. Por que o pai corrige o filho? Por que o pai corrige o seu filho? Porque ele ama seu filho. O pai que não corrige o filho, ele não ama seu filho. Não é interessante que antigamente na sociedade, havia um respeito maior? Não é interessante que havia um maior respeito? Os pais disciplinavam seus filhos, educavam seus filhos. E essa geração que tem surgido de homens e mulheres sobre a face da terra, são homens e mulheres que não aceitam ouvir não. Que pai está apanhando de filho, que filho está batendo na mãe. Você vê nas escolas, professores não são respeitados, autoridades não são respeitadas. Essa é a geração que está aqui. Uma geração que corre frouxa. Uma geração que não tem mais disciplina. E infelizmente isso acontece também dentro das igrejas. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Deus ele corrige, ele exorta, ele disciplina aquele a quem ele ama. Uma igreja que não prega contra o pecado não ama. Se você senta para ouvir uma pregação e não há confronto, se você não é confrontado diariamente, sabe quando você vê um pregador trazendo as doutrinas, quando ele diz para você que você tem que abandonar o pecado, que você tem que se arrepender, que você tem que olhar para a cruz e ver o que o seu pecado fez com o seu Senhor, com o seu amado, que você tem que ter uma vida santa,
É isso, ele está dizendo, olha, Deus ele corrige a quem ele ama. Se você não está sendo corrigido por Deus, sabe o que isso significa? Que você não é filho dele. É interessante que o autor ele vai dizer exatamente isso. Aquele que é recebido por Deus é corrigido, é disciplinado, é confrontado. As igrejas hoje não podem fazer isso. Eles não querem confrontar ninguém, eles não querem confrontar o pecador. Essa igreja não ama. E estás esquecido da exortação. Ele está fazendo uma indagação para esses irmãos. Olha, vocês estão se esquecendo que Deus ele corrige, que Deus ele faz isso com quem ele ama, com quem ele recebe como filho. Se a perseguição está como está, se vocês estão sendo lançados na prisão, se vocês estão morrendo ao fio da espada, isso é uma perseguição, isso é uma disciplina também. Versículo 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havíamos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Sabe que é uma coisa assim? Quando você corrige a criança ela fica brava, né? Ela não gosta de ser corrigida. Quando você bate nela, quando você toma o celular dela, quando você não deixa ela jogar um videogame, quando você começa a impor regras. E nós, quando éramos crianças, também não gostávamos de ficar de castigo. Não gostávamos que os nossos pais nos exortavam. Mas isso foi de grande valia para nós. E tenha certeza que para o seu filho também será. Corrija-o, exorte-o, ensine respeito. Olha que interessante, a Bíblia está usando uma analogia de uma figura paterna para Deus. E ele está dizendo que Deus ele nos corrige. E a correção dele é para a vida. Então quando Deus ele te corrige, quando Deus ele mostra para você que a nossa luta é contra o pecado, quando ele diz para você que nós temos que resistir, que temos que nos posicionar, que temos que ser diferente, quando nós olhamos para aquela galeria da fé, quando nós olhamos para Cristo, que trocou a alegria momentânea por uma alegria eterna, por um prazer momentâneo, por um prazer eterno, quando Ele mostra para nós, quando Ele nos arremete a algo maior, isso tem que nos fazer isso conosco também, isso tem que nos levar a enxergar essas coisas. Então veja que, quando Deus ele nos corrige, quando Deus ele mostra para nós, quando existem pessoas que pregam o Evangelho verdadeiramente, quando existem pessoas que estão te corrigindo biblicamente, você consegue ver o amor de Deus? É igual aquela parábola lá dos porcos. Não jogue pérolas aos porcos, aos cães. O verdadeiro cristão, quando você corrige, quando você exorta, ele sabe distinguir o que é uma correção para a vida eterna, o que é uma correção para a santidade, o que é uma correção para um viver que condena os demais tipos de estilos de vida pecaminosa. Então veja o que ele está nos dizendo. Então toda a correção de Deus, quando você lê a palavra, é para que você tenha um estilo de vida que glorifique a Deus.
Então ele vai dizer no versículo 10: pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, porém Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da santidade. Então, quando nós olhamos a correção de Deus, quando nós vemos que você pertence a uma igreja bíblica, ela vai falar sobre o céu, ela vai falar sobre o inferno, ela vai falar sobre santidade, ela vai falar sobre um viver que glorifique a Deus. Tem padrões que você não pode rebaixar. Estamos na era da graça, mas porém não é uma graça barata, não é uma desgraça, mas é uma graça que foi pago um grande preço, preço de sangue, e sangue santo de um Deus que foi derramado na cruz. É por isso que nós temos que entender que o autor está falando, o autor está incentivando aqueles irmãos, está dizendo: olha, resistam, fiquem firmes, prossigam, continuem correndo, não parem, se desembarace de tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que tem atrapalhado a sua corrida. É por isso que ele aponta o pecado. Ele diz: olha, o pecado tenazmente te assedia, diariamente, constantemente. É como eu falei, embora nós não sejamos mais escravos do pecado, embora não estivermos mais no domínio, sobre o domínio do pecado, ainda cometemos falhas, ainda erramos, caímos, ferimos o nosso Deus. É por isso que não podemos viver de qualquer maneira, de qualquer forma. É só olharmos o que ele está dizendo. Olha, Deus, ele corrige a quem ele ama, ele corrige a quem ele recebe como filho. Sabe quando aquelas pessoas dizem assim: olha, não julgue, não me julgue, deixe-me pecar. Essa pessoa está dizendo: olha, Deus não é o meu pai. Ou melhor dizendo, quando você vê alguém que se diz cristão e vive uma vida promíscua, Deus está dizendo: esse não é o meu filho, eu não regenerei. Porque o regenerado, ele pode cometer pecado. Como diz aquela famosa frase: um passarinho pode fazer um cocô em você quando você está andando na rua. Porém, esse passarinho não pode fazer um ninho na sua cabeça. Nós podemos cometer pecados e pecados terríveis, porém nós nos arrependeremos amargamente. Deus, ele vai nos corrigir, ele vai nos disciplinar, nós iremos chorar. Versículo 11: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Eu sei que é chato quando estamos sendo corrigidos, mas quando nós somos corrigidos por Deus, a Bíblia diz que devemos produzir frutos dignos de justiça, frutos dignos de arrependimento. O nosso arrependimento gerando santidade, gerando uma vida que condiz com o Deus que servimos. Nós não gostávamos de ser chamados à atenção. É mais ou menos assim, quando nós crescemos e aí, nós temos nossos filhos. E aí você começa a falar tudo que seu pai falava para você, que sua mãe falava para você, para o seu filho. Não faz isso, sai daí, aí é perigoso. Às vezes eu fico pensando: poxa, antigamente nós subíamos em cada muro alto, subia em cada árvore, andava em bicicleta sem freio.
Hoje você não deixa seu filho andar com a bicicleta sem freio. Você vai cair, você vai se esborrachar. Não faça isso. Olha, não ando com tal pessoa. Na hora é ruim, é chato. Mas depois que você tem o seu filho, você fala as mesmas coisas. Por quê? Porque tudo aquilo que seu pai falou, tudo aquilo que sua mãe te orientou foi bom, foi produtivo. Assim é a disciplina de Deus. Quando você olha na história da igreja, você não vê homens perfeitos. Você vê pessoas adúlteras, assassinos. É assim para nossas vidas. Olha na história da igreja. E a Bíblia não oculta isso. Está lá. Davi. Tantos outros. Mas homens que Deus amou. Homens que Deus regenerou. Homens que Deus chamou. Assim somos nós. Se fomos chamados verdadeiramente pelo Espírito Santo. Se fomos regenerados. Talvez cometemos pecados terríveis, mas somos regenerados e temos que agir como aqueles homens agiram. Davi, depois de ter cometido o que cometeu, ele diz: Pai, não retire de mim o teu espírito, antes crie em mim um espírito reto, um coração puro. É essa a nossa oração, é isso que temos que fazer, para a glória de Deus. Versículo 12: Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Para isso que serve a correção. Deus, Ele nos corrige, Deus, Ele nos aperfeiçoa. E nós temos a certeza que Cristo nos substituiu na cruz. Ele morreu por nossos pecados. É por isso que temos que pedir perdão. É por isso que temos que nos arrepender todos os dias. É por isso que o pecado nos rodeia todos os dias. É por isso que o pecado nos sugestiona todos os dias. Mas lembre-se, quando nós pecamos, não estamos quebrando uma lei, uma regra. Estamos trocando o nosso amado por uma outra coisa. Estamos dizendo que aquele pecado nos satisfaz mais do que Deus, mais do que Jesus. O nosso prazer momentâneo é algo maior do que Cristo e o céu e a eternidade. O pecado para nós hoje não se tornou quebras de leis, mas se tornou ofensas, golpes contra o nosso amado. Por isso que nós temos que olhar na cruz e ver o que os nossos pecados faz e fez com o nosso Senhor. Por isso que nós temos que fazer caminhos retos. É por isso que nós pregamos a palavra. É por isso que nós falamos para todos: olha, você que está amando, Deus, Ele só corrige a quem é que Ele ama. Isso é algo muito importante para nós, porque se nós estamos sendo corrigidos diariamente, é porque Deus nos ama. O amor de Deus se demonstra dessa maneira, assim como o pai corrige o filho. Assim como o pai fala: olha, não faz isso, não faz aquilo. O cuidado do pai para com o filho. Então o autor de Hebreus, ele está encorajando aqueles irmãos. Ele está dizendo: olha, embora essa perseguição, tudo isso está acontecendo, é para aperfeiçoamento. É isso que nós temos que ter em nossas mentes.
Nós temos que estar diante de um pastor que nos instrua todos os dias contra o pecado, que pregue a palavra de Deus, que mostre para nós o amor de Deus através da disciplina, da correção, da exortação. E veja, somos tentados todos os dias. A nossa luta, a nossa guerra é diária, constante contra o pecado. E a maior prova que nascemos de novo é que nós lutamos contra ele todos os dias. E a pergunta para nós fecharmos é: como tem sido a sua luta contra o pecado? Contra o orgulho, contra os desejos, contra as vaidades. Hoje são duas verdades. Se Deus está te corrigindo, se o Espírito Santo está te entristecendo, porque muitos falam da alegria do Espírito Santo, mas poucos falam da tristeza do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos entristece, mas a tristeza, segundo Deus, gera vida, gera alegria eterna. A tristeza da disciplina, da correção. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Então essas são as verdades de hoje. Como tem sido a nossa luta contra o pecado? E quão entristecido nós temos ficado? Não há uma folga, não há um descanso. Lutamos todos os dias contra ele. Contra as vaidades, desejos, pensamentos, ações. É isso que nós temos que sempre ver, sentir,